Boa noite, são 18 horas, né? Nós estamos terminando aqui a nossa consagração do repouso e viemos aqui com uma reflexão, né? Uma reflexão da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem, que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando em todos os momentos da nossa vida, né? Hoje o nosso tema para reflexão, ele fala sobre Deus revela a vontade dele aos escolhidos. Deus revela a vontade dele aos escolhidos. Na live passada, nós falamos aqui sobre que Deus nos escolhe, né? Está em Efésios 15, de versículo 3 ao versículo 14, que nos escolheu, nos predestinou para a salvação. E a gente está falando aqui que isso é uma coisa particular de Deus, que só Deus é que sabe o que cada um de nós precisamos para Deus nos escolher para a salvação. Mas hoje nós vamos estar refletindo aqui também em Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 ao 23. É continuação daquela outra parte, e onde Paulo, ele estava na prisão, como já falei da outra vez. Ele escreveu para lá na cidade de Efésios, né? E só que esses versículos de 15 a 23 é uma oração de Paulo. O subtítulo dele já está falando: oração, Paulo ora pelos crentes lá de Efésios. Então, hoje nós vamos meditar sobre isso. Mas não deixe de comentar, né? Compartilhar. Você pode comentar aí, tem uma tecla para comentar, tem outra tecla que pode compartilhar com as pessoas, né? E também deixar aí a like, né? Sorrindo, triste, etc. Tá? E pode comentar, pedir oração, pode fazer os comentários, né? Mas cuidados assim, comentário, para não ser agressivo, né? Porque as outras pessoas conseguem ler os comentários, tá bom? Então, dizer que nós aqui estamos transmitindo, aqui sou no Facebook, no Instagram, e amanhã também nós temos lá no YouTube, onde eu tenho feito lá transmissões interessantes. Vocês precisam ver, vocês precisam, né, dar seu like também. Se não for inscrito, se inscreva, aperte o sininho. Isso vai ser muito importante para quê? Para a pregação do Evangelho, e muito mais pessoas estarão vendo, tá bom? Então vamos hoje aqui na nossa reflexão. Antes de estarmos lendo a Bíblia, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Espírito Santo visite cada um que for visualizar essa transmissão, seja no Facebook, seja no Instagram, ou seja também, meu Pai, no YouTube. Nos abençoe, é o que te pedimos, já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então vamos lá. Título: Deus revela a vontade dele aos escolhidos. E diz assim, e esse texto que vamos ler, mais uma vez, é uma oração do apóstolo Paulo às pessoas lá de Éfeso, que diz assim: por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém, irmãos? Então, nosso tema é justamente isso. Deus revela aos escolhidos. Mas podemos dizer assim, né? Deus é que escolhe, então não precisamos fazer mais nada. Isso é certo? Não é certo, né? Porque veja Paulo aqui, ele anteriormente, ele afirmou e disse que Deus nos escolhe, que Deus é que sabe que vai para o céu, porque nós somos assim, temos muitas fraquezas, não teríamos como escolher Deus. Então Deus nos escolhe. E isso é uma questão pessoal de Deus. Mas veja que Paulo, ele estava preso, ele estava prisioneiro lá em Roma, e ele escreve essa carta para a cidade de Éfeso, para os crentes que estão lá. Ele vai e escreve essa carta dentro de uma prisão, e não somente escreve a carta, mas também ele faz essa oração. Então esse texto que a gente acaba de ler é uma oração que Paulo está fazendo para aquelas pessoas que estão lá na cidade de Éfeso. Então veja bem, Paulo era um pregador do Evangelho? Era, como o Senhor Jesus alertou, ide pregar o Evangelho. Paulo se incomodava com as pessoas que estavam lá na cidade de Éfeso, os cristãos de lá se incomodavam. Tanto é que ele começa a interceder em oração pelas vidas que estavam lá. E veja bem, essa é a oração de Paulo. A gente já leu, agora vamos ver versículo por versículo como ele pede para que Deus revele aquelas pessoas lá. Para que Deus, intercedendo a Deus, para que aquelas pessoas entendam a sabedoria da palavra, para que elas venham entender tudo aquilo que Deus fez por elas. Amém? Então vamos lá. Começa assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para todos os santos. E ele fala, não cesso de dar graças, quer dizer, ele dava graça pelas pessoas lá. Poxa, graças a Deus, Pai, então aquelas pessoas lá te louvando, te glorificando na cidade lá. Senhor, continua lá, eu dou graça. Olha, Pai, muito obrigado, porque eu não fui naquela cidade à toa, mas tem pessoas lá glorificando o teu nome. Não somente querendo fazer barganha, como tem um montão de gente a fazer, mas glorificando a Deus pela beleza da sua santidade. E ele continua aqui, né? Fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, nesse versículo 16, ele já começa a dizer, olha, eu estou preso, eu evangelizei, eu fui lá naquele povo, mas agora eu agradeço a Ti, Deus, porque aquele povo está lá, e agora eu começo a orar para aquele povo. Paulo podia dizer, eles são escolhidos, então Deus vai escolher ele de qualquer forma. Não, mas Deus, ele começa a interceder a Deus. Lembra Abraão que estava intercedendo por Ló, que estava lá com a cidade de Sodoma e Gomorra, ia ser
devastado, mas Deus começa a interceder por ele. Paulo começa a interceder, então a nossa intercessão a Deus, irmão, é muito importante para aquelas pessoas que ainda Deus não se revelou a ela. Então ela lê a Bíblia e não entende nada. Ela vem lendo a Bíblia, mas não entende. E ele continua nas suas orações no versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, primeiro, espírito de sabedoria. Olha, se a gente não tiver o espírito de sabedoria, o Espírito Santo do Senhor, como a gente vai entender isso aqui, irmãos? Como a gente vai entender o que Deus fez por nós? As pessoas ainda pensam que Deus ainda vai fazer, mas Deus já fez. E agora nós temos que viver pela fé, crendo que Ele já executou tudo, tomando posse somente, sabe, e dando glória, tomando posse pela beleza da santidade que vem da parte de Deus. E ele continua aqui, né? Conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Então olha Paulo orando: meu Deus, eu sei que o Senhor é que escolhe as vidas, eu sei que o Senhor é que tem o Espírito Santo. Meu Deus, dê um espírito de sabedoria àquelas pessoas para que entendam a palavra de Deus. Dê também, Senhor Jesus, a revelação do pleno conhecimento a esse povo, para que esse povo possa, de uma vez por todas, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou, sabe? Tudo aquilo que Ele deixou para nós. Então, se hoje eu entendo a Bíblia Sagrada, e Deus toca para cumprir cada palavra dessa aqui, eu tenho que glorificar esse nome, porque muitos, a grande maioria não entende, porque a palavra de Deus diz que a porta lá para a perdição era larga, mas a porta da salvação é estreita. É só para aqueles que têm o espírito de sabedoria, para aqueles que têm a plenitude do conhecimento que o Senhor Jesus fez. E no 18 ele continua assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Poxa, a riqueza da glória da sua herança, do seu chamamento. Eu tenho que, saber para que eu fui chamado. Eu tenho que saber, dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor na beleza da santidade. E às vezes a gente vê as pessoas indo no culto, elas ficam olhando para o ventilador, ficam olhando para um montão de coisas, mas não presta atenção de que ela está ali no culto para glorificar o nome do Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele nos fez, tudo aquilo que Ele já nos concedeu na cruz do Calvário. E as pessoas deixam de tomar posse dessa glória que Ele nos concedeu, de nós sermos escolhidos, irmão. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso aqui, eu vou refletir sobre isso aqui, do que Ele nos livrou. Você não tem ideia, nem vou falar, porque senão eu vou sair aqui dessa parte aqui. E no 19 ele fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder. As pessoas ainda não entendem a grandeza do poder de Deus, por isso elas ficam fracas na fé, por isso elas até desistem no meio do caminho, porque ela não conhece a grandeza que o Senhor Jesus nos trouxe na cruz do Calvário. E ele continua aqui, suprema grandeza, no 19, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O diabo, ele tem força? Tem os poderes lá dele limitados, mas o poder do Senhor Jesus é maior. O poder do Senhor Jesus é tremendo. O poder do Senhor Jesus nos dá vida, mas uma vida com abundância, uma vida que glorificar Ele é pouco, honrar Ele é pouco,
por tudo que Ele fez por nós, nos salvou do lago de fogo e nos deu entendimento dessa palavra. 20. O qual exerceu Ele em Cristo, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Deus pegou aquele sofrimento, aquela expiação que Jesus pegou o Senhor Jesus, colocou lá à direita dele. Hoje o Senhor Jesus está à direita do Pai, mas quem está aqui conosco é o Senhor Espírito Santo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando força para glorificar o nome do Senhor Jesus, estando tudo bem, mas também naquele momento de aflição que todos vão passar. Eu nunca menti isso aqui. Tanto é que a nossa oração aqui, se tu for pegar as orações das outras igrejas, eles oram pelas pessoas, fulano de tal, mas ninguém morre. Ele não dá notícia, fulano de tal a gente orou, mas Deus recolheu. Eles não dão essa notícia porque as pessoas, vão deixar de acreditar. Não. O morrer, Paulo falava, morrer é lucro, porque ao mesmo tempo nós estaremos lá com Deus, do lado de Deus, não vai ter sono, não vai ter nada, ao mesmo tempo nós vamos estar do lado de Deus. Então, quando Deus, Ele cravou na cruz do Calvário tudo aquilo que me afastava dele, Ele me fez entender essa palavra, Ele me deu o espírito de sabedoria, Ele me deu o pleno conhecimento. Deus está lendo aqui, entender que Ele está no lugar celestial, mas Ele está no lugar celestial, o Senhor Jesus, à direita do Pai, mas não nos deixou só, porque o Espírito Santo está aqui, o Espírito da verdade, que aos eleitos não deixará ser enganado, seja por A, por B, por C, que se diz entre aspas, a igreja não será enganado, porque o Senhor Jesus já pagou na cruz a remissão do nosso pecado, para os eleitos, para você que é eleito, para você que lê essa Bíblia e você entende o que Jesus fez por você. E ele continua aqui no 21, versículo 21. E ele sentou à direita, lá nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então o Senhor Jesus, Ele conquistou o mais alto lugar, Ele conquistou o mais alto lugar, e domina sobre tudo. Não há nada que o Senhor Jesus deixe de dominar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quando tu chegar na igreja, glória seja dada ao Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor pela beleza da santidade dele. Às vezes pode estar passando alguma aflição, alguma luta, como a gente naquele caderno de oração ali, tem várias pessoas lutando, mas que elas tenham fé, que Deus se sentou no lugar poderoso para nos abençoar. Versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés do Senhor Jesus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é o corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então tu veja, amados irmãos, vejam só isso. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo, sabe? Tu pode ser um dedinho, pode ser uma mão, pode ser uma orelha, você pode ser um membro da igreja, mas na igreja, ele diz ali, e pôs todas as coisas para os seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e deu a igreja do Senhor Jesus, a igreja que não prega, vou barganhar com Deus, eu faço isso para Deus me dar isso. Não. A igreja que as pessoas têm a consciência, eu vou glorificar a Deus, ao Senhor Jesus, por tudo que Ele já fez por mim, por tudo que Ele conquistou na cruz para a minha vida. Então eu vou glorificar esse Deus, eu vou amá-lo, eu vou honrá-lo na beleza da sua santidade, estando em aflição, não estando em aflição, mas Ele já pagou.
o preço para a nossa remissão. E quando eu faço isso, quando eu oro, como Paulo tem, isso aqui é uma oração de Paulo, quando eu intercedo para a vida de todos, não sei eu quem é o escolhido e quem não é, quem vai entender a Bíblia ou não vai entender, quem vai sentir o prazer de praticar as coisas que estão na Bíblia e quem não vai. Eu não estou aqui para isso, eu só estou aqui para pregar o Evangelho, para orar para que Deus use o Espírito Santo para aquelas pessoas, para que ela possa nascer de novo e glorificar a Deus por tudo que Deus já fez. Não vai fazer, Ele já fez. E ele aqui no final diz assim: a qual é o corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja é esse corpo. Por isso que é importante com que igreja você está pisando. Se a igreja começar a te ensinar coisas do Velho Testamento e não da parte que o Senhor Jesus fez, alguma coisa está errada. Porque eu quero saber de Jesus. E lá no Velho Testamento, aquilo que está em conformidade com o que o Senhor Jesus deixou, amém, serve. Mas aquilo que não está em conformidade, uma nova visão do Senhor Jesus de amor, de perdão. Então, tudo isso que nós vemos aqui é uma oração de Paulo. Bom, o que a gente tira para a gente hoje em dia, para nós, a certeza de que estamos salvos, a certeza que somos eleitos, a certeza que somos escolhidos, ler essa Bíblia, entender aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, isso daí já vai me dar uma vontade de fazer o que está aqui, glorificar o nome dele, honrar o nome do Senhor Jesus. Então eu aprendo isso, aprendo que mesmo Deus escolhendo, e esse é o critério de Deus, eu posso pregar esse evangelho a todos, eu posso orar pelas pessoas, para que o Senhor Espírito Santo dê o Espírito de sabedoria, para que o Senhor Espírito Santo dê um pleno conhecimento da palavra de Deus. Isso eu posso fazer. Não é simplesmente conhecimento da palavra de Deus. Eu quero deixar essa mensagem aqui, irmão, que a gente possa estar glorificando sempre o nome do Senhor Jesus. Como eu falo sempre aqui, dia de adversidades, dias, sabe, que vão ficar tristes, alguma coisa vai acontecer, de aflições, nós vamos ter. Eu não quero mentir para vocês. Se há lugares que mentem, não, a vitória, Deus nos vai dar vitória, Deus vai dar vitória, é vitória, é vitória. Não, mas vai chegar o dia em que a gente vai passar por aflição. E a gente está com essa fé. A nossa vitória real é quando fecharmos os olhos e formos embora desse mundo, estar na plenitude, lá com o Senhor Jesus presente no paraíso. Enquanto aqueles que não entendem
ministrando para Deus o louvor, a glória e a honra para Ele. Aqueles que estão pregando a palavra de Deus, use de verdades para as pessoas conhecerem verdadeiramente o Senhor Jesus. E aqueles que são de oração, ore, interceda, para que o Senhor Jesus dê o espírito de sabedoria e a plenitude do conhecimento da palavra dele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo fará o resto. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Mas fique aí, que agora a gente vai estar orando pelas pessoas, né? Nosso caderno de oração.